apresentação. Eu não tenho nenhuma formação, nenhuma educação formal em literatura. Na verdade, eu sou bióloga, fisiologista vegetal. Mas a ideia do encontro, então, obviamente, a ideia do encontro aqui hoje não é ensinar nada para vocês, é realmente discutir, conversar sobre algo que é uma paixão muito grande na minha vida. Literatura sempre foi uma paixão muito grande para mim. E aí dentro da literatura eu tenho uma paixão muito especial pela literatura de horror que a gente vai tratar aqui hoje. A minha ideia aqui com vocês hoje, pessoal, é gerar uma linha do tempo do que é a literatura de terror, o que foi e é hoje a literatura de terror. Então, passando pelos primeiros livros do tema, chegando nos grandes clássicos que foram pilares aí para o gênero de terror se estabelecer e vamos chegar até os dias de hoje, rapidamente falar um pouquinho sobre os dias de hoje também. Antes da gente começar mesmo a falar dos livros, eu quero fazer uma diferenciação entre o que é terror e o que é horror, porque existe uma diferença clássica entre esses dois termos. Terror seria aquela emoção que a gente tem antes de acontecer um fato. Então, quando você está vendo um filme de terror e começa a tocar aquela música, escurece a cena, começa a tocar aquela música, a mocinha vai andando para descobrir de onde veio o barulho, aquela emoção que vai gerando, isso é o terror. Aí, de repente, o Jason pula e mata a moça, aí aquela reação que a gente tem a essa ação, aquela reação de susto, às vezes de asco, isso seria o horror. Então, existe uma diferença clássica entre terror e horror. Mas atualmente, terror e horror têm sido utilizados muito como sinônimos nas livrarias, por alguns autores, e a gente vai usar aqui também como sinônimo, como sendo a mesma coisa, tá? A minha história particular com o terror, ela começou muito cedo, porque eu sempre fui a companheira do meu pai de filmes. E o único filme que meu pai gosta é filme de terror. Então eu assisto filme de terror com meu pai desde que eu tinha 3 anos de idade. Até falo com meu pai que ou eu ia ficar traumatizada, ia ter pavor de qualquer coisa sobrenatural, ou eu ia acabar encarando aquilo ali com um pouco mais de naturalidade, que foi o que aconteceu. Não muito tempo depois também eu me aventurei na literatura de terror, que pra mim é muito mais interessante do que filme ou teatro, porque permite a você mergulhar melhor naquela atmosfera de terror que é criada pelos escritores. O primeiro livro que é considerado da literatura de terror é esse livro aqui, pequenininho, chama O Castelo de Otranto. Ele foi escrito em 1764 por Horace Walpole. Eu acho muito engraçado o contexto que esse livro surgiu, porque eu sempre tive assim, na minha cabeça a ideia de que a literatura de terror ela teria surgido na Idade Média, porque é uma idade, né, de sombras, de sobrenatural, era muito forte. Então, antes de eu ter ali o maior conhecimento sobre a literatura de terror, eu imaginava isso, que uma época propícia para surgir a literatura de terror seria justamente a Idade Média, já que era uma idade muito teocêntrica, onde bem e mal, céu e inferno, o sobrenatural estavam lá presentes. E na verdade, alguns elementos da literatura de terror já estavam presentes lá na Idade Média. Na literatura da Idade Média, alguns elementos que são típicos da literatura de terror já estavam presentes. No entanto, esses elementos eles tinham um objetivo muito específico, de catequizar, de ensinar ali um comportamento moral, de fazer sempre essa colocação mostrando o bem contra o mal, de como que o mal sempre era vencido pelo bem. Então não é legitimamente uma literatura de terror. Na verdade, a literatura de terror ela foi surgir só no Iluminismo, e é por isso que eu acho interessante a história da literatura de terror, porque a literatura de terror ela é justamente o Iluminismo, ele é justamente um contraponto ali à Idade Média. No Iluminismo a gente já tem uma época da história que é totalmente centrada na razão, na ciência, em reproduzir fielmente aqueles fenômenos que eram observados na natureza. Então, no Iluminismo, uma onda de racionalidade varria a Europa. E foi justamente nesse momento,
muito racional, que surgiu a literatura de terror. E o interessante é que Horace Walpole ele fala que ele escreveu esse livro justamente para tentar fugir dessa onda de racionalidade que varria ali a Europa. Justamente para tentar buscar um pouco de fantasia, de mistério, para quebrar um pouco daquela racionalidade extrema que estava tornando tudo, às vezes, um pouco sem graça. Então eu vou ler só um trechinho para vocês das palavras do próprio Walpole, que ele fala, no prefácio da segunda edição do livro, ele fala que o livro foi uma tentativa de mesclar duas formas de romance, a antiga e a moderna. Na primeira, a antiga, tudo era imaginação e improbabilidades. Na última, sempre se pretende, e muitas vezes se consegue, copiar a natureza com fidelidade. Não que não haja invenção, mas os grandes recursos da fantasia parecem ter secado em virtude de uma adesão estrita demais à vida comum. Então, para tentar fugir dessa vida comum demais, racional demais, Horace Walpole escreve Castelo de Otranto. E aí tudo aquilo que depois se tornaria meio clichê no terror já está presente aqui em Otranto. Então realmente lançou as bases da literatura de terror. Claro que quando ele escreveu não era clichê, né? Ele foi o primeiro. Então a gente tem um castelo mal assombrado, tem uma maldição que ronda um príncipe, tem mortes misteriosas. O príncipe, no dia do seu casamento, ele morre com um elfo que aparentemente caiu do céu, sem explicação nenhuma. Tem pinturas que saem da parede para conversar com os vivos. Então é realmente algo bem imaginativo que já lança as bases aí para a literatura de terror. Imaginem que deve ter sido difícil para o Walpole escrever um livro tão fantasioso no momento que a literatura era tão racional. Tanto que a primeira versão do livro, o Walpole publicou com um codinome, porque ele tinha medo de como que esse livro ia ser recebido. Apenas depois que ele viu que o pessoal gostou do livro, que o livro foi bem aceito, foi que ele lançou uma segunda edição, e aí sim com o nome dele e tal. Mas o livro foi sim muito bem aceito. Acho que além de Walpole, outras pessoas queriam fugir um pouco daquela racionalidade extrema. O livro foi bem aceito, influenciou muitos escritores da época e continua influenciando até hoje. Acho que a literatura de terror como um todo foi muito influenciada por Walpole. E aí, pessoal, o livro de Walpole foi escrito em 1764 e depois de Walpole vieram grandes escritores que lançaram os clássicos mais famosos da literatura de terror, que ajudaram a consolidar esse gênero, que ajudaram a consolidar a literatura de terror. E aí, dentre esses vários clássicos, a gente vai citar esses três: Frankenstein, O Médico e o Monstro e o Drácula. São três livros que são realmente pilares aí da literatura de terror, que ajudaram bastante na consolidação desse gênero. Esses livros, essa edição aqui, ela traz os três livros, e eu acho essa edição fantástica. Eu ganhei essa edição de presente de aniversário de casamento, muito romântico. E eu acho ela muito linda, né? Porque ela tem toda uma ambientação dessa história de terror, tem o livro meio descascado, as páginas são enegrecidas, tem algumas figuras interessantes dentro do livro. Estou fazendo propaganda mesmo da edição, porque eu acho ela muito bonita, além de trazer esses três grandes clássicos aí. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre os três, nessa mesma ordem que eles são apresentados aqui, que é a ordem que eles foram publicados. Frankenstein foi o primeiro a ser publicado, seguido pelo Médico e o Monstro, e aí apenas 11 anos entre o Médico e o Monstro e o Drácula. Todos os três livros eles têm uma história muito interessante, acho que por trás do livro, de como o livro foi escrito. Acho que na verdade, se a gente for pesquisar, todo livro deve ter uma história bem interessante. O primeiro dos três, Frankenstein, foi escrito por uma menina, Mary Shelley, em 1818. Ela tinha só 19 anos quando ela escreveu o livro, por isso que eu estou falando que foi por uma menina. E ele surgiu de uma aposta entre 4 amigos. Eram 4 amigos que estavam viajando por Genebra
num verão particularmente chuvoso, e aí quando chovia muito, eles não tinham muito o que fazer e ficavam trancados dentro de casa lendo e contando contos de terror. Numa dessas noites surgiu a ideia que eles poderiam escrever, cada um dos quatro, eles fizeram uma aposta, cada um dos quatro deveria escrever uma história de terror e contar para os outros amigos. E aí a Mary Shelley conta, ela conta isso no prefácio do livro, ela conta que todo dia ela ia dormir pensando no que ela escreveria e acordava sem ter a mínima ideia. E aí os amigos perguntavam, e aí, já pensou no que você vai escrever? E que ela ficava apavorada porque ela não tinha ideia de como começar a sua história. Até que numa noite, particularmente chuvosa, segundo Mary Shelley, ela acordou assustada de um sonho, e nesse sonho ela viu um jovem pálido, ajoelhado, olhando aterrorizado para algo que ele havia criado. Foi a partir daí que a Mary Shelley tem a ideia para a base do livro Frankenstein. Ela escreve o livro, ela é a única dos quatro amigos que cumpre a aposta, ela publica o livro e até hoje Frankenstein é o livro mais conhecido e mais famoso da Mary Shelley. E o Frankenstein, eu tenho certeza que, mesmo que vocês não tenham lido o livro, todo mundo sabe quem é o Frankenstein, né? Monstro verde, alto, com parafuso no pescoço. Ele está muito presente na nossa cultura. Os 3 livros, na verdade, estão muito presentes no nosso dia a dia. O Frankenstein tem filme, tem história em quadrinho. A Turma da Mônica tem a Turma do Penadinho, tem o Frank Black, Frankenstein. Fantasia em Halloween, a gente sempre vê o Frankenstein. Então é algo que é um personagem que está muito presente no nosso dia a dia, mesmo que algumas vezes a gente ainda não tenha lido o livro. No livro, o livro ele é contado por um capitão que está conduzindo um navio para o Polo Norte. E aí ele está escrevendo cartas para sua irmã, narrando a viagem, porque a sua irmã está muito preocupada, a viagem para o Polo Norte. Ela está muito preocupada e ele vai narrando todos os acontecimentos da viagem. Num dado momento, ele narra que ele viu um vulto grande no meio do gelo. E logo depois ele encontra um jovem. Falou que o jovem estava muito pálido, muito assustado, enfraquecido. E ele acolhe esse jovem e instiga esse jovem a contar a sua história. Como que ele foi parar ali, por que ele está daquele jeito. Esse jovem é o Dr. Victor Frankenstein. Ele é um estudante de ciências naturais, de química, de biologia, de medicina. E Victor Frankenstein concorda em contar a sua história para o capitão. E aí Victor começa a contar que durante os seus estudos ele se tornou obcecado pela ideia de criar um homem imortal que não morresse de forma alguma. E aí Victor Frankenstein se afasta completamente do convívio com a sociedade, debruça ali nos seus estudos, começa a roubar partes de corpos e órgãos dos cemitérios. E ele começa a construir um corpo, começa a construir um homem ali. E ele consegue finalmente dar vida a esse homem, que é o tempo inteiro chamado essa criatura. No livro ele chama o tempo inteiro de criatura. Só que quando ele finalmente dá vida para a criatura, ele fica aterrorizado, ele percebe o que ele fez e ele foge assustado. Ele deixa a criatura para trás e foge aterrorizado com aquilo que ele havia feito. A criatura então sai meio sem rumo, encontra um celeiro e fica vivendo ali naquele celeiro. Naquele celeiro ela observa a vida de uma família que mora ali perto. E por observar essa família, ele aprende a falar, se torna mais articulado e aprende também sentimentos de carinho, de afeto, de cuidado. E a criatura decide que quer aquilo para ela também. Então ela decide se apresentar para aquela família. E é óbvio que aquela família não recebe bem, né? Imagina um morto-vivo bater lá na sua porta da sua casa. Eu ia digo essa família que saiu correndo. E aí naquele momento a criatura percebe que ela não é igual aos outros. E ela vai atrás do seu criador, de Victor Frankenstein, para exigir que Victor Frankenstein crie uma parceira para ele, uma companheira para ele, semelhante a ele. A partir daí, pessoal, eu não posso contar mais nada, senão vocês não vão ler o livro. Eu não vou dar um mega spoiler do final do livro. Mas a partir daí o livro se torna bem mais intenso, tem uma série de eventos que vão culminar no final
bem interessante, bem surpreendente. Frankenstein, apesar de ser um livro de terror, ele também é considerado o primeiro livro da ficção científica. É o primeiro livro que tem elementos de ficção científica, né? Porque tem toda essa história de criar um ser humano, uma criatura, e dar vida a essa criatura. E é também um livro introspectivo, que faz a gente pensar sobre certas coisas, sobre a natureza humana, sobre os limites da nossa ação. Então é um livro que tem várias nuances, não é só um livro que te assusta, é um livro que tem várias nuances ali dentro. E esse livro, pessoal, ele é interessante, eu acho que não foi o objetivo da Mary Shelley, até porque ele foi escrito em 1818, a gente percebe que é um livro que é um livro muito... que tem uma moral ali muito forte. Então eu acho que esse não era o objetivo da Mary Shelley. Mas eu acho muito curioso que hoje em dia a gente conheça como Frankenstein a criatura, o monstro. Pelo menos eu, antes de ler o livro, eu imaginava que Frankenstein era a criatura, era aquele monstro verde. E não é. A criatura não tem nome. Ela é chamada o tempo inteiro no livro de criatura. Frankenstein é o criador, é o Victor Frankenstein. E quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei com aquele dilema de quem era o monstro da história de verdade. Se era o Victor Frankenstein, ou se era a criatura, ou se eram os dois. Então eu acho muito interessante que talvez sem querer o monstro, a criatura, tenha ficado conhecida pelo nome do seu criador. E aí a gente passa para o segundo livro da coletânea, O Médico e o Monstro. O Médico e o Monstro foi publicado mais no final do mesmo século, 1886, por Stevenson. O Médico e o Monstro, ele é similar ao Frankenstein em alguns aspectos. Primeiro, ele também é um livro que tem elementos de ficção científica. Então ele também é um livro que é ali o pilar do terror, mas que tem uma influência aí da ficção científica, que influenciou, na verdade ele não foi influenciado, ele influenciou o gênero depois, que viria a surgir depois da ficção científica. Além disso, tanto o Médico e o Monstro quanto o Frankenstein, eles não são livros muito assustadores, tá? Ninguém, por mais sensível que você seja, por mais que você não goste muito do sobrenatural, desse tipo de assunto, eu acho que ninguém vai ficar acordado à noite porque leu Frankenstein ou porque leu O Médico e o Monstro. Existem alguns livros que fazem isso sim, dentro desse gênero. Por exemplo, a Profecia. A Profecia, na verdade, é uma trilogia que retrata a vinda do anticristo e como que esse anticristo vai dominar o mundo. Quando eu estava lendo essa trilogia, eu acordava à noite para tomar água e eu falava, eu não vou sair daqui, que na cozinha eu tenho certeza que vai estar o anticristo lá, o Daniel. Eu não vou sair daqui. Então realmente era um livro que me apavorou, né, essa trilogia. Mas mesmo eu gostando do gênero. Mas não é o caso do Frankenstein e o Médico e o Monstro. Então é um livro que mesmo quem tem mais medo aí pode ler tranquilamente. Vocês vão acordar à noite e beber água sem medo de encontrar o Frankenstein lá na cozinha. E o Médico e o Monstro, outra similaridade entre o Médico e o Monstro e o Frankenstein é que a ideia também veio para o Stevenson em um sonho. O Stevenson, pessoal, ele conta que há muito tempo que ele queria escrever sobre a dualidade do ser humano, mas que ele não encontrava um veículo para escrever. Ele não conseguia pensar em como escrever sobre aquilo. Até que um dia ele sonha com várias cenas que são retratadas nesse livro, e a esposa do Stevenson, a Fanny, ela conta que ela acordou com o marido gemendo, ela acordou o marido, e quando o marido acordou, ele brigou com ela. Ele falou com ela que ele estava escrevendo um livro maravilhoso no sonho, porque ela tinha acordado ele. E aí ele acordou, pessoal, em 6 dias, ele escreveu o primeiro rascunho do Médico e o Monstro. Então, imagina isso, você escreveu um livro, vai virar um clássico da literatura do terror, em 6 dias. E esse sonho, essa história do sonho foi tão forte para o Stevenson, que uma das cenas que são retratadas em O Médico e o Monstro, ela foi muito criticada na época. E aí Stevenson falou que ele estava muito tranquilo com a crítica daquela cena em particular, porque ele não era inteiramente responsável pela escrita daquela cena, porque foi uma das cenas que ele imaginou em sonho. Então realmente foi algo muito forte, esse sonho foi algo muito forte na escrita do livro.
No entanto, pessoal, essa primeira versão, que Stevenson escreveu em 6 dias, desapareceu misteriosamente. Nunca foi encontrada. Algumas cartas que foram encontradas muitos anos depois indicam que a mulher do Stevenson queimou essa primeira versão. Ela conversa com uma amiga dela nessas cartas e ela fala que o livro é um absurdo, é uma imoralidade e que ia meio que queimar o filme do Stevenson se ele publicasse aquilo ali, então que o livro precisava desaparecer. Então imagina se tenha sido ela que tenha dado fim ao livro. O que Stevenson fez? Escreveu a segunda versão. E se ele gastou 6 dias para escrever a primeira versão, ele gastou 3 para escrever a segunda versão. Publicou o livro, foi um sucesso imediato. Imediatamente o livro vendeu milhares de cópias, mostrando que a esposa do Stevenson estava errada. E na época, pessoal, era um mistério muito grande o final desse livro. O pessoal ficava muito surpreso, por isso que ele fez tanto sucesso. Hoje em dia, é muito difícil o médico e o monstro surpreender tanto as pessoas, porque assim como Frankenstein, o médico e o monstro também está muito no imaginário popular. Quando eu fui ler o livro, eu já sabia o final. Eu li o livro porque eu queria ler o livro, mas eu já sabia o final por essas outras referências. O livro ele também é conhecido por um outro nome, tá, pessoal? Ele também foi publicado com outro nome, que é o misterioso caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Esse segundo nome já é uma tradução mais literária do inglês. O nome original com o qual ele foi publicado. Embora as referências do médico e o monstro não sejam tão evidentes igual o Frankenstein, ele também está muito presente na sociedade. A primeira vez que eu tive contato com a história do médico e do monstro, por exemplo, foi numa historinha do Mickey, em que o Mickey interpretava o Dr. Jekyll. Além de o Hulk, que é um personagem da Marvel, também é baseado nesse livro. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu não assisti, tá? Eu descobri que tem até um filme pornô que é baseado nesse livro. Eu não sei como que eles conseguiram fazer a associação, também não quero saber, mas eu descobri que existe um filme desse gênero que teve como inspiração esse livro. Então realmente é algo que está muito presente, assim como o Frankenstein. E o Médico e o Monstro, pessoal, esse livro ele é relatado, a história é contada por Utterson, que é um advogado londrino. E Utterson está caminhando lá por Londres com um amigo, e esse amigo conta para o Utterson de um tal de Mr. Hyde, que é uma pessoa muito desagradável, que tem feito coisas muito ruins lá em Londres. Em particular, esse amigo conta para o Utterson que o Mr. Hyde tinha simplesmente atropelado uma criança, mas ele tinha atropelado essa criança a pé. A criança estava na calçada e ele simplesmente passou por cima da criança, machucou essa criança e não prestou nenhum auxílio. Quando o Utterson ouve essa história, ele fica preocupado, porque ele é muito amigo do Dr. Jekyll, que é um respeitado médico londrino, e ele fez há alguns anos o testamento do Dr. Jekyll. E o Dr. Jekyll, nesse testamento, deixou praticamente todo o seu dinheiro para esse misterioso Mr. Hyde. Inclusive, no testamento ele fala que caso ele desapareça, o dinheiro deve ir para o Mr. Hyde. Utterson começa a imaginar, então, que o Dr. Jekyll deve estar sendo chantageado por Mr. Hyde para fazer um testamento tão confuso. Ele chama o Dr. Jekyll, conversa com o Dr. Jekyll sobre isso, e o Dr. Jekyll não quer nem tocar no assunto. Ele mantém o testamento e fala com o Utterson que se eles vão continuar amigos, eles não vão mais conversar sobre o Mr. Hyde. E Mr. Hyde continua aprontando ali em Londres até que ele comete um assassinato. Então as ações vão piorando até que ele comete um assassinato. E aí Utterson fica realmente preocupado e decidido a ajudar o seu amigo, o Dr. Jekyll, a romper de uma vez as relações com esse tipo de pessoa. A partir daí a gente tem uma série de eventos que vão culminar nesse final que eu falei com vocês, que foi tão surpreendente na época em que o livro foi lançado. Também é um livro que, como assim como Frankenstein, faz com que a gente pense bastante sobre a natureza humana.
Então, não são, nem de longe, são livros, por serem livros fantasiosos, por serem livros de terror, não quer dizer que sejam livros superficiais. E aí a gente chega no último e no meu preferido, que é o Drácula. Drácula é de longe dos três o livro que eu mais gosto. Ele é também um pouquinho mais terrificante que Frankenstein, o Médico Monstro, mas nada que impeça a leitura também. O meu primeiro contato com Drácula, pessoal, foi quando eu era criança ainda. Estava até comentando com a Heloísa que eu lia, quando eu era criança, eu lia os livros do meu pai. Meu pai tinha uma mini bibliotecazinha lá em casa, que ficava no quarto dele. E eu ia lá e minha mãe me indicava quais livros seriam mais adequados para eu ler e eu lia os livros do meu pai. Até que uma época acabou os livros que minha mãe tinha me falado para ler e eu cheguei lá para escolher um outro livro para ler. E eu peguei o Drácula, essa versão escrita por Bram Stoker. Tinha 7 anos. Aí eu peguei o Drácula, peguei meu dicionáriozinho, que nessa época eu tinha que ler com dicionário, porque eu li os livros do meu pai, né, que eram livros de adulto, então eu sempre lia com meu dicionário. E sentei, gente. Eu não consegui ler um capítulo, porque eu não entendia nada. Nem com o dicionário eu não estava entendendo. Aí eu abandonei o Drácula. Não que o Drácula seja um livro difícil, tá, pessoal? É só que ele não é um livro para uma menina de 7 anos. Mas apesar de ele ser um livro antigo, ele foi publicado em 1889, ele é um livro fácil de ler, ele é um livro gostoso de ler, só não é um livro para uma menina de 7 anos. Aí eu abandonei o Drácula, que é aquilo ruim. E quando eu era adolescente, eu resolvi voltar no Drácula, felizmente, porque eu descobri que o livro não era ruim, eu é que não tinha condição de entender o livro da primeira vez. E aí, pessoal, coincidentemente, de novo, ali entre os 3 livros, a ideia para o Drácula também veio para o Bram Stoker em sonho. Já comentei com o Paulo que eu fico impressionada, porque os meus sonhos não fazem o menor sentido. Esse pessoal sonha e escreve os pilares da literatura de terror. Mas, né, tô esperando ainda ver o meu sonho do meu livro de terror. Bram Stoker, pessoal, ele sonhou que tinham 3 mulheres sugando seu sangue. E na verdade tem uma cena muito parecida com essa no livro. E aí ele acordou assustado e resolveu escrever sobre aquilo. Só que enquanto Stevenson demorou 3 dias, Bram Stoker demorou 3 anos. Ele fez uma pesquisa bastante extensa antes de escrever o seu livro. Ele pesquisou muito sobre vampirismo, pesquisou muito sobre história. Praticamente tudo que a gente conhece sobre vampiro hoje, vamos falar assim, toda a cultura vampiresca que a gente conhece hoje, veio desse livro fenomenal, o Drácula. Claro que teve muitas variações aí, né? Vampiro que brilha, vampiro que anda no sol, essas histórias aí não tem aqui no Drácula não. Mas a base mesmo da literatura vampiresca surgiu aqui em Drácula de Bram Stoker. E esse livro incentivou o surgimento de vários outros, influenciou vários outros. Como, por exemplo, Entrevista com o Vampiro e A Hora do Vampiro, de Stephen King. Se você ler Drácula, se você ler A Hora do Vampiro, de Stephen King, que é outro livro fantástico, vocês vão ver que Drácula influenciou demais o Stephen King. Você vê várias similaridades, várias coincidências entre os livros. Então, né, voltando aqui para o Bram Stoker, Bram Stoker sonhou e aí começou a pesquisar para escrever o seu livro. E o Conde Drácula, ele é realmente baseado numa pessoa que existiu de verdade, que é o Vlad III, conhecido também como o Empalador. Vlad III, ele é um príncipe da Romênia, nasceu na Transilvânia, assim como o Conde Drácula do livro. E Vlad III, ele era filho de Vlad II. Vlad II, pessoal, era conhecido como Dracul. Então, o pai do Vlad III era conhecido como Dracul. Drácula significa filho de Dracul. Então, até o nome do personagem é baseado nessa pessoa que existiu de verdade. Quando Vlad II morreu, Vlad III assumiu o trono, mas Vlad III ficou no trono apenas por 2 meses. E aí a Romênia foi invadida, o trono foi conquistado e Vlad III foi exilado. Vlad III ficou muitos anos exilado, até que ele resolve voltar para a Romênia para reconquistar o trono. E é aí que começa a lenda do Vlad III. Por quê? Quando ele retorna para a Romênia,
ele está muito parecido com seu pai, com o Vlad II. E aí os camponeses ali da região acreditam que é o Vlad II voltando. Eles não percebem que é o Vlad III. Eles acham que é o Vlad II que ressurgiu, que ressuscitou dos mortos. E aí começa a lenda de que o Vlad seria imortal. Além disso, o Vlad III ele era muito cruel. Ele matava suas vítimas, seus inimigos, de uma forma muito cruel. Ele empalava essas vítimas e ele deixava elas ali sangrando. E dizem que enquanto elas estavam ali sangrando, ele se alimentava, ele ceava com os corpos das vítimas sangrando ao redor. Foi daí que veio a lenda de que ele se alimentava de sangue. E foi baseado nesse personagem extremamente cruel que Bram Stoker escreveu o Drácula. Tem várias coincidências entre eles, né? Como por exemplo a questão de ser imortal, a questão da lenda de se alimentar de sangue, o local de nascimento na Transilvânia. Mas o Conde Drácula do Bram Stoker, ele é um nobre, muito elegante, muito refinado e muito sedutor. Seduz mesmo e envolve os seres humanos ali nas suas tramas. A história do Drácula, pessoal, ela começa a ser contada por Jonathan. Jonathan é um advogado londrino que está viajando para a Transilvânia para auxiliar o Conde Drácula em alguns assuntos legais e alguns assuntos imobiliários. Pelo menos ele acha que é isso. Aí ele chega lá no castelo do Conde Drácula, na Transilvânia, e ele começa a ver que o seu anfitrião é muito estranho. O seu anfitrião nunca aparecia durante o dia, ele nunca encontrou com o Conde Drácula durante o dia. Seu anfitrião nunca se alimentava de nada. E o seu anfitrião não tinha reflexo no espelho. Além disso, vários eventos estranhos, sem explicação, começam a acontecer com Jonathan. E Jonathan às vezes não sabe se ele sonhou ou se ele realmente viu aquilo. E ele começa a perceber que ele não é um convidado naquele castelo. Ele é um prisioneiro. Jonathan se desespera, consegue fugir do castelo do Drácula, chega em Londres, onde ele encontra com a sua namorada, Mina. Mas, para desespero do Jonathan, Conde Drácula também desembarca nas terras londrinas. E aí a gente tem a continuação da história lá em Londres. Uma coisa que eu acho fantástica no livro do Drácula é que ele é contado por várias pessoas, pessoal. Aqui a gente não tem um narrador, não é uma pessoa contando a história. E a gente também não tem aquele narrador onisciente que conhece toda a história e que conta toda a história. Na verdade, quase todos os personagens do livro, eles contam a história. Por meio de cartas, por meio de diários, por meio de anotações, diário de bordo. Então a gente tem vários pontos de vista diferentes da mesma história. A gente acompanha a história pelos olhos ali meio confusos, meio aterrorizados das vítimas do Conde Drácula e de vítimas diferentes. Então eu acho muito interessante a forma como o Bram Stoker resolveu contar a sua história. Permite que a gente veja ali diferentes pontos de vista, como que as pessoas estão aterrorizadas e como que elas interpretam aqueles eventos que estão acontecendo. Diferente do Frankenstein e diferente do Médico e do Monstro, o Drácula não foi um sucesso imediato. Na verdade, ele não foi bem aceito pela crítica, ele foi considerado imoral na época. Ele tem umas cenas mais sensuais, das vampiras seduzindo Jonathan, então ele foi considerado imoral na época. E apenas depois da morte de Bram Stoker é que esse livro se tornou famoso, começou a ser adaptado para o cinema e é tão conhecido como é hoje. Uma pena, né, que Bram Stoker não pôde aproveitar ali do sucesso que o livro dele faz até hoje. Na verdade, pessoal, depois da morte de Bram Stoker, o Drácula fez tanto sucesso que o Drácula está até no Guinness Book. O Conde Drácula, o personagem Conde Drácula, está no Guinness Book. Olha que legal. Porque ele é o personagem literário que já foi mais vezes adaptado para o cinema. Muito legal, né? Então, o Conde Drácula também está muito presente no nosso dia a dia. Todas as histórias que a gente viu de vampiro depois foram influenciadas pelo Drácula de Bram Stoker. Essa versão que a gente tem nessa edição, ela é um pouco resumida. Ela é a mais comum, tá? Geralmente a que a gente encontra para comprar é a que está aqui nesse livro mesmo, que é um pouco reduzida. Mas aí a gente tem essa daqui, que eu também tenho,
E que essa é a história original, a história completa do Drácula. Eu achava que vale a pena ter os dois, porque esse aqui tem tudo, né? Tá os três, essa versão bonita. E esse aqui, pra quem realmente gostar do Drácula, é a história completa do Drácula, que não é muito fácil de encontrar. Como eu falei com vocês, geralmente a gente encontra a versão resumida do Drácula. Eu tinha a versão completa há muitos anos, porque era o livro do meu pai, que eu acabei pegando pra mim. Só que um dia inundou minha casa em Viçosa, deu mofo na parede e acabei perdendo o livro. E aí eu fui encontrar de novo, só muitos anos depois que eu encontrei de novo a versão completa. Pessoal, esses três, eu falei com vocês que esses três livros são pilares da literatura de terror, ajudaram realmente a consolidar a literatura de terror. São os únicos? Não. Existem outros escritores que foram importantíssimos, como Edgar Allan Poe, que é um escritor muito famoso também. O conto mais famoso de Edgar Allan Poe, o mais conhecido, é o Corvo, que virou até um filme, que tem toda uma história trágica, um filme. E nós temos também um escritor bem mais recente, na verdade, que é Lovecraft. Lovecraft ele é considerado como um escritor que revolucionou o gênero de terror, que deu uma nova roupagem ali para o gênero de terror, porque ele começa a inserir novos elementos de fantasia, que até então não eram muito comuns no terror. Então existem outros grandes mestres dessa literatura, mas a gente aqui optou por focar principalmente nesses três, para não ficar extenso demais, para não acabar virando uma coisa chata. E aí a gente dá um salto gigantesco na nossa linha do tempo, da literatura do terror, para chegar nos dias de hoje. Eu não poderia terminar essa fala aqui sem citar o meu autor preferido, que é o Stephen King. Eu sou fã de verdade do Stephen King. Stephen King é considerado uma lenda viva do terror. Ele é atualmente o escritor vivo mais importante da literatura do terror. E o Stephen King ele tem alguns livros ruins. Não vou mentir pra vocês não. Se vocês pegarem o primeiro livro que vocês lerem do Stephen King, se for ruim, não desistam. Ele tem alguns livros ruins mesmo. Mas ele tem livros fantásticos também. Que eu já li 2, 3 e com certeza vou ler 4, 5. Porque são livros que têm um espaço muito especial pra mim. Que toda vez que eu leio tem aquela sensação de emoção, de meu Deus, o que vai acontecer? O Stephen King sabe criar esse clima como ninguém. Eu fiz o Paulo não gosta de terror, o Paulo, ele não gosta muito do sobrenatural, mas eu fiz o Paulo ler um livro do Stephen King, que eu gostei demais, e o Paulo gostou também, né? Ele cria muito bem esse clima de terror. E aí o Stephen King, ele ajudou a popularizar muito a literatura de terror, porque o Stephen King ele é um autor que ele foi muito interpretado no cinema. Esse ano no cinema, televisão também, séries, esse ano mesmo o Stephen King foi um livro dele antigo, de 1980, virou filme, que é aquele It, não sei se vocês viram, tem pouco tempo que caiu no cinema. O livro é bem melhor do que o filme. Teve também um outro livro dele, Mr. Mercedes, que virou uma série de televisão. Difícil de achar essa série, porque não passou aqui no Brasil ainda. E a série também Stranger Things, que é um sucesso lá na Netflix. Essa série não foi escrita pelo Stephen King, mas os próprios autores da série falam que eles se inspiraram no Stephen King. E o tempo inteiro vendo a série, pra mim é muito legal ver a série, porque eu vou o tempo inteiro lembrando dos livros do Stephen King. Particularmente de um livro que chama A Incendiária. E que o Stranger Things pegou grande parte ali da Incendiária para escrever a série. Então é realmente o maior ícone atualmente vivo da literatura de terror e produziu obras fantásticas dentro desse gênero. Quem sabe um dia aí a gente não fala só do Stephen King, que tem muitos e muitos e muitos livros. Bom, pessoal, foi isso que eu tinha planejado pra gente aqui hoje. Eu sei que quando a gente fala dessas três obras aqui, todo mundo já ouviu falar desses personagens. Mas se vocês não leram o livro, meu conselho é que vocês leiam. Porque mesmo que a gente conheça a história, é outra coisa quando você entra naquele universo que foi imaginado pelo autor. E você convive com aquelas agonias e com aquelas aventuras das vítimas dessas três criaturas. É realmente uma sensação bem diferente, bem mais aprofundada, do que a gente ter ouvido contar a história, do que a gente ter visto a história no cinema.
Então, obrigada, pessoal, pela presença de todos vocês. Foi um prazer. Obrigada pelo convite oferecimento. Obrigada, pessoal.